Fala, Luciano, tudo bom, cara? Prazer, meu amigo. Que legal você estar aqui com a gente hoje, hein? Um Obrigado. prazer Tá me ouvindo imenso. bem, Luciano? Prazer é todo meu, querido. Super, super bem. Nós estamos Que aqui todos ótimo. conectados na tecnologia total, né? Olha só, Isso Dani aí, tá Borges, sendo um aprendizado, né? minha paciente que eu entendi ela hoje à tarde e falei, Dani, você tem que ir lá ver a Marta. Olha a Marta, nossa paciente em comum, hein? É verdade. Tudo Acabou bem, de entrar. Marta? A Marta é uma paciente que é um case totalmente de sucesso. Ela foi da seleção brasileira de futebol, né? Fez plástica com Caio e atualmente é minha paciente. Perdeu absurdamente 30 e tantos quilos. É um sucesso, um case de sucesso, né? O É Geraldo verdade, é Santana, meu verdade. parceiro, meu amigo lá de residência de BH. Olha que legal, muito legal. Então, hoje nós vamos falar sobre um super tema que todo mundo quer. Quem já não entrou numa lipo? Ou quem quer entrar numa lipo? Então, hoje nós vamos tirar a dúvida com o The Best, né? Com o nosso Oh, Caio, que ele super sabe tudo de lipoaspiração, um cara que tem uma experiência fantástica. E eu achei super legal, né? A gente conversando, né, Caio, esses dias tomando um cafezinho, e eu tinha uma história muito parecida com o Caio, que eu desde criança, na minha família não teve nenhum médico, não tinha nenhum médico, mas desde criança, meu pai perguntava, o que você vai ser quando criança? Eu falei, vou ser médico. E não tendo ninguém na família como médico. E o Caio, a gente conversando esses dias, né, Caio? E ele me contou a mesma história, que realmente na família dele não tinha nenhum médico, e com 6 anos, né, Caio? Ele falou, eu quero ser cirurgião, eu quero ser isso aí. cirurgião, né? Eu também, Exatamente. eu já sabia, minha história que você já sabe, eu fui gordinho, então quando eu cheguei na faculdade, falei, não, eu não quero fazer medicina, eu quero ser endocrinologista, para cuidar dos gordinhos, né? E o Caio, assim, por coincidência, achei super legal essa nossa história, que é uma história bem em conjunto, né? Que também, aos 6 anos, ele sabia que ia ser cirurgião, e aos 11 anos, quando ele assistiu uma novela, eu quero saber que novela é essa, hein, Caio? Você tem que Foi falar. a Que água ele falou, viva. Água Viva? Então me Água conta, viva. vocês, que eu nem sei, eu não sei que história que é essa de Água Viva, que Rapaz, tinha cirurgião antigamente plástico? tinha, rapaz. Antigamente a gente era noveleiro, né? A criança era noveleiro. Tinha umas novelas boas, né, rapaz? Janete Tinha Claire. Eram umas muito. coisas que reunia a família na sala, naquela TV única que tinha na sala. Assim, depois do Jornal Nacional, a família reunia Sim. ali para ver a televisão Ah, e tal. Na verdade, assim, essa história de médico, assim como você fala, da minha recordação, cara, era assim, 5, 6 anos. E aí eu operava tudo que eu via pela frente. Saía operando bicho, operava gato morto, operava lagartixa, operava boneco, enfim, cara, eu que nunca me legal. imaginei. É um negócio engraçado. E nessa Quase época, veterinário, né? O veterinário que virou operava o que dava para cirurgião. operar na época. Era criança, tinha que operar os bichos mesmo. Mas nessa época, de 5, 6 anos, eu queria ser cirurgião. E aí, em 1983, eu tenho bem essa data, foi marcante para mim, e eu falo isso nos lugares, tá? Porque me orgulho, isso é uma coisa legal. Teve uma novela chamada Água Viva. Essa novela Ah, tinha o Raul Cortez, que a gente conhece, né, que já morreu já tem um tempo, mas enfim, ele sim. interpretava o personagem do Miguel Fragonard, era um cirurgião plástico. E nessa novela trabalhava o Fábio Júnior também. E o Fábio Júnior era residente dele. Era o garoto que Ah, estava lá é? no primeiro, Olha que segundo ano de legal. cirurgia plástica. E aí aconteceu uma coisa que, assim, um garoto foi atropelado na rua e foi levado para a Ah, clínica do Miguel Fragonard. E aí sei. o Fábio Júnior estava sozinho, o chefe dele não estava lá, ele começou a operar o garoto. E aí o chefe chegou e deixou ele tocar a cirurgia, ele meio tenso, mas a cirurgia foi um sucesso. No dia seguinte eles tiraram o curativo, o garoto estava bem. E a novela mostrava todo aquele contexto dele atendendo na clínica, e aquilo me fascinou, rapaz. Foi um negócio assim, É, muito que marcante. legal. E aí, para mim, ficou Caramba. muito nítido que eu queria fazer aquilo, só que tinha, assim, uma dificuldade meio social, porque eu sou um cara de família muito simples, cara. O meu pai era técnico de laboratório, tinha um É, laboratóriozinho no subúrbio do Rio, e a gente viveu que a vida inteira legal. ali, mas Aonde, era assim. aonde que era? No subúrbio? Qual subúrbio? Eu sou de Botafogo, eu nasci em Botafogo e fui criado em Ah, Botafogo. O meu sim. pai tinha um laboratóriozinho Ah, em então Inhaúma. por isso que você é gente boa. Você é Ah, é? quase um botafoguense, né? Eu sou botafoguense em Pelo bairro coração. sou, mas sou tricolor, pau no cu. Ah, ah, tudo sofredor, né? Rapaz, tudo sofredor. Era uma situação complicada, porque cirurgia plástica 40 anos atrás era assim uma especialidade muito glamurosa, tinha um glamour que envolvia, isso foi Super. acabando com o tempo. É. E era tipicamente aquele garoto Fogo. rico
que passava as férias na Suíça com a família, esquiava, etc., que tinha família socialmente muito bem relacionada, e não tinha absolutamente nada a ver com a minha realidade, cara. Eu era um garoto pobre, ali tinha uma vida muito simples, mas eu me apaixonei por uma especialidade de formação longa, voltados para garotos ricos, e, enfim, eu só sei que a coisa foi indo, eu sempre fui muito focado, a vontade era muito grande. Com 17 anos eu passei para a faculdade de medicina, foi para mim uma vitória muito grande. Eu passei para o UERJ, era uma faculdade pública, Legal. porque se fosse particular eu não Isso. teria condição de ter feito. E Aham. aí, enfim, os anos passaram muito rápido, né? Eu me formei, fiz a residência de cirurgia geral na Santa Casa, e aí depois eu fui fazer cirurgia plástica no serviço do professor Cláudio Rebelo, né? Que foi o Sim. primeiro assistente do professor Pitangui. Lá do E Pitangui, também né? do Pitangui. É. E aí, assim, foi uma outra vitória, a gente passou em primeiro lugar, uma coisa que eu não vou esquecer nunca, é um sentimento agradável que há 30 anos, assim, eu desfruto. Eu falo com os meus filhos isso, se tem uma coisa que ninguém te tira, são essas conquistas, né? Que, independente Ah, de retorno financeiro ou não, mas você vir de uma origem, passa na tua cabeça aquela novelinha, você, né, garota, ali operando os bichinhos e tal, e aí depois você numa residência concorrida, é a gente que vem vitória, do né? A país inteiro, é uma vitória. vitória. E a gente leva É a até hoje um vitória, né? sentimento muito, Que não muito, tem muito preço, legal. né? Não tem Não preço, tem muito preço. bom. É isso É que eu muito falo, bom. as pessoas têm que chegar e têm que começar a ter esses sentimentos de vitória e realmente essa questão, né, da base, né, que eu acho que a base não é o dinheiro, é a família, né, que as pessoas estão distorcendo tudo isso. As pessoas É acham que verdade. o ter é maior que o ser. Os Então, valores você é um mudaram, exemplo né? disso, os valores mudaram. Então, isso que a gente tem que começar a ver, né? E É parabéns, essa verdade. história é fantástica. Então agora a gente já sabe de onde que veio essa novela, veio essa cirurgia plástica, Água né? Viva. Você Água vai lá no Viva. YouTube, você vai ver lá, Água Viva, Miguel Fragonar, aí vem o cirurgião plástico lá e tem essa historinha. E aí, assim, depois que a gente Legal. terminou a residência, aí eu pipoquei consultório em vários lugares do Rio, tive consultório no MEI, em Nova Iguaçu, no Leblon, em Botafogo, no Recreio, e aí em 2005 a gente veio, né, para Barra, e só em Sim. 2016, portanto, há uns Ah, 5 anos mais ou menos, que a gente montou um certo. espaço só nosso mesmo, porque eu tinha sempre uns horários, né, sublocados e tal, mas enfim, e Uhum. aí em 2016 a gente realmente montou um espaço bacana, legal, só nosso, e aí foi um Certo. divisorzinho de águas também, outra vitóriazinha, que passa sempre a mesma historinha na cabeça, aquela trajetória, porque é longa, é uma formação longa, você sabe disso, cirurgia plástica O são 11 quê? anos depois que você entra na É, residência, então assim, isso. É é muita sempre uma coisa, né? vitória, é sempre uma É. vitória, é uma coisa que a gente curte até hoje, assim, é legal, é bacana, Uhum. assim. Olha só, isso aqui, ó, é água. Ontem eu até lancei na minha live, ontem eu tô falando que é água, quando a pessoa tem vontade de comer doce, ontem eu fiz uma água com outros ingredientes, esse aqui é uma água com caqui, limão e lima da Pérsia. É E maravilhoso. elaborado, né? Eu adoro criar essas coisas, que as minhas pacientes falam assim, à noite eu tenho compulsão para comer doce. Aí você faz essas aguinhas aí saborizadas que tira aquela compulsão por doce. Gasoso, né? Geladinho e gasoso, né? Para dar aquela É, saciedade, né? é porque as mulheres pensam que realmente tomar água com gás incha, engorda. Eu falei, não tem nada a ver. Então, faz essas aguinhas que isso. E ó, e daqui final de semana você pode colocar uma gin tônica, tá? A gente Ah, deixa, pode? tá? Tá liberado? Mas tem que ser a tônica zero, tá bom? Ah, a gente faz aqui em casa. Bianca Só um faz. pouquinho, né? Então, Uhum. Caio, mas pô, muito legal saber da sua história, né? E realmente sabendo que você foi um dos primeiros assistentes do Pitangui, eu Não, acho não, que não, deve não. ser. Eu não, que isso, cara. Eu não tenho idade para ser assistente de Pitangui, não, velho. Não, O professor o Cláudio primeiro. Rebelo, o Cláudio Foi. Rebelo foi o primeiro assistente Que junto é com o o doutor primeiro. Fabrini na época. É. E aí eu fui aluno do Cláudio Rebelo. Então a gente, na verdade, Ah, segue toda essa é linha que. aí do Pitangui, Rebelo, enfim, Bem que eu Fabrini. falei, gente, quando eu vi o release seu, Poxa, assim, que eu vi na internet, que eu fui não pesquisar, dá porque ainda não, cara. eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Seria Mas uma honra vai, muito grande, imagina, seria uma mas honra. não. Mas É, o meu professor Cláudio Rebelo, ele hoje está vivo ainda. O professor deve estar com uns 95. Na caramba, época, eu fiz isso há 20 anos atrás, ele tinha 70 e pouco, inteirão, bem magrinho, e eu aprendi muita coisa com ele na clínica privada é. dele. Enfim, foi um aprendizado muito legal. A gente vai carregar para sempre também. É o legado que ele deixa. Então, até quando eu fiz residência em BH também, acho que é a Natália, né? Você não sei se conhece a Natália, né? Natália, né? Gontijo, de BH. Ela também fez Sim, esse serviço Gotígio. lá, minha amigona, né? Ah, é? Beijo, Natália. É, muito legal. Então,
Hoje, então, acho que as pessoas estão aí pensando, né, nessa questão da lipoaspiração e tem tanta coisa legal para a gente falar, né, Caio? Porque é uma cirurgia que as pessoas ainda têm esses mitos e realidades, né? E tem muitos mitos. Eu queria saber um pouco, antes de a gente entrar na lipoaspiração, qual que seria a situação da cirurgia plástica no momento atual do Brasil? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Claro, claro. A gente está parado, né, Luciano? Assim, particularmente, eu represento um pouco do movimento da maioria dos colegas. A gente tem contato com colegas no Brasil todo, né? Colegas que fizeram residência com a gente, você sabe como é que funciona isso. Então a gente acompanha e tal. A turma está parada, o pessoal sério está realmente mais parado. Atendimento presencial a gente consegue fazer na clínica, daquele mesmo sistema que você faz. Atendimento individualizado, um por vez, máscara, álcool, aquela história toda. Se entrar o paciente por uma porta, né, da frente da clínica, o outro sai pela outra porta, enfim, para não ter contato. Isso sem problema algum, com toda a segurança. Mas cirurgias a gente parou desde final de março, na verdade. Porque é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né? A gente é assim, orientado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, nós recebemos até um protocolo bem legal que dá um norte para a gente, no qual a gente tem assim, um score, né, um protocolo em que a gente faz um score de pontuação para o paciente. E aí você avalia a idade, o tipo de cirurgia que vai ser feito, o número de horas da cirurgia, a superfície corporal, e baseado naquilo, você vai dando pontos, e no final daquilo você vê assim, uma graduação de cores, amarelo, abóbora, vermelho, para saber se você pode operar ou se está arriscado. Então, assim, a nossa ideia é para daqui a 20 dias, um mês, lá para mês que vem, começar procedimentos pequenos, menores, tipo um implante mamário, uma lipoaspiração. São procedimentos de 45 minutos a 1 hora e pouco, em hospital só de cirurgia plástica, que a gente opera. Uma série isso é super importante, né? Não tem contato com outros doentes, entendeu? Então, assim, neste contexto, a gente está pretendendo reiniciar, mas, assim, até o momento, apenas consultas presenciais, preparando o paciente, pequenos procedimentos. Estou fazendo algumas consultas online para pacientes que não são do Rio, estou aprendendo aí contigo, a telemedicina. A telemedicina está bombando, gente, bombando. A telemedicina é um diferente. Nossa, eu falo que hoje em dia, ontem eu atendi 2 pacientes de São Paulo, hoje eu atendi uma paciente de Portugal, ontem atendi uma paciente de Orlando, anteontem de Miami. Então, hoje a telemedicina veio para ficar, ficou pequeno, entendeu? O Conselho de Medicina realmente foi super legal, porque eu acho que tem que abrir essas cabeças. Está até me surpreendendo, Luciano. Está até me surpreendendo, porque eu sempre acreditei que para a minha especialidade fosse absolutamente impossível, né? Mas não é não, a gente consegue realmente atender a consultinha de 40 minutos e ver a paciente... tem que botar o telefonezinho lá, roda de um lado, roda para o outro. Com a experiência consegue identificar muita coisa e fazer um diagnóstico, fazer uma indicação de procedimento. Dá para adiantar muito o processo. Ganha-se bastante tempo de forma objetiva com a telemedicina. Legal, uma descoberta. Assim, eu não imaginava. Então, é engraçado que até a última paciente que eu atendi agora, até 8 horas da noite, né? Aí ela chegou e eu falei, eu quero que você vá lá buscar a balança para a gente pesar. Aí na hora que ela saiu, foi paciente de primeira vez, ela saiu para pegar a balança, aí ela já chegou, deu aquele look assim de costas, né? Caminhando de costas, depois quando voltou, aí eu falei, já fiz seu diagnóstico, não precisa nem de balança mais, que eu já sei o que você vai precisar perder. Né? Rápido, então, né? A gente que tem aquela visão estética da coisa, a telemedicina realmente veio para ficar. Então não tem como mais. E é isso que eu falo, as pessoas também querem aquela comodidade. Tem pessoas que gostam da coisa presencial, né? Mas essa coisa online também vai funcionar super bem. Você que tem pacientes aí de fora do Rio de Janeiro, né? Você pode fazer uma primeira avaliação, né? Pela telemedicina, né? Pode fazer uma primeira avaliação. Pode. E está até sendo uma coisa estranha no consultório, porque particularmente eu, assim como você, a gente é muito tátil. Então, assim, é complicado, a paciente entra na sala e você não poder pegar, dar um abraço, né? Ver a pessoa ali, é tudo muito distante, né? Opa, a pessoa fica numa distância de 2 metros e pouco na mesa, uma coisa mais fria, assim, e tal. Enfim, até o atendimento presencial, né, é um pouquinho forçado. Mas, assim, como você falou, a telemedicina, ela é um quebra-galho para o momento. E bom, funciona, tá dando certo. Funciona super bem, funciona muito bem. E agora vamos ver, então vou começar agora, né, com o nosso assunto palpitante da noite, né? Todo mundo querendo saber. Vamos lá, lipoaspiração, mitos e realidades. Lipoaspiração. Então,
Ô, Caio, dá uma resumida pra gente, como que ela é praticada, qual que é a técnica usada na lipoaspiração? Pode falar pra gente? Tecnicamente, sim, claro, é bom até, porque assim, as pessoas veem muita coisa né, no Google e tal, e muitas vezes não tem ideia de como na prática funciona, né? A lipo é o seguinte, Luciano, a lipo você tem um instrumento principal chamado cânula, que é como se fosse uma caneta fininha, 3, Canetinha, 4 milímetros, que na certo, extremidade tem alguns furinhos, depende da cânula. Essa certo. cânula tem uma mangueirinha que liga ela até um coletor, que é um recipiente de vidro, que é marcado 100 ml, 200, 300, 400. Uhum, Esse coletor de vidro, por sua vez, é ligado a um aparelho que faz uma pressão negativa, aspira. Então, o que acontece? Você tem ali um instrumento e que você introduz no meio do tecido gorduroso e por ali o tecido adiposo ele vai percorrendo e vai se acumular nesse coletor de vidro e você, o cirurgião, ele tem como ir monitorando quanto que está saindo de gordura. certo. Antes Uhum, disso acontecer, uma etapa fundamental, que foi um divisor de águas na lipoaspiração, que teve início lá na década de 80, com o cirurgião francês, tal. O que mudou muito foi a hum, técnica molhada, que a gente chama, ou seja, antes de começar a lipo propriamente hum, dita, a gente certo, infiltra toda aquela área que vai ser trabalhada com uma quantidade grande de soro fisiológico, com um cheirinho de certo. adrenalina, e aquilo Uhum, produz uma vasoconstrição, a gordura fica ali meio macia. E qual é o certo, objetivo disso? É permitir um procedimento menos traumático, menos certo, sangrativo e que você consiga extrair uma quantidade, um volume maior de gordura com menos agressão ao paciente. Então, o paciente sangra certo. menos, fica pouco Aham, roxo, a recuperação é muito melhor, com um resultado bem mais interessante. Então, resumindo, certo. você Uhum, infiltra aquilo com uma outra cânula mais fininha, você joga aquele líquido ali dentro, espera certo. e depois entra Aham, com a cânula e vai artesanalmente modelando, né? A gordura vai diminuindo na sua mão. Você apalpa e que começa a ir legal. trabalhando. É extremamente artesanal, depende do seu tato, da tua sensibilidade de sentindo aonde Ah, começa uma curva, aonde termina, e por ali você vai modelando o corpo. Essa é a é, lipoaspiração clássica. é. Claro que existem algumas táticas, pequenas táticas que o pessoal adora. O paciente adora assim uma novidade, um nome bonito, né? E às vezes a coisa Uhum, não é tão glamourosa assim. Então, por exemplo, você certo. pode usar um aparelho chamado vibrolipoaspirador. O pessoal gosta muito de falar isso. Ah, vibrolipo. É um aparelho que faz com que a cânula faça pequenos movimentos rápidos e aí você vai Certo. conduzindo aquilo ali e, Uhum, teoricamente, diminuiria o esforço do cirurgião. sei. Tem o lipo laser, que teoricamente tem um Isso. laserzinho na ponta e que aí iria dissolvendo a célula de gordura, diminuindo o trauma, etc. E tal. Eu já usei esse negócio todo há muitos anos atrás. E Sei. assim, por cada um deles, alguma coisa me incomodava. O vibrolipo, ele vibrava muito na mão, é pesado, e eu achei que Sei. tirava a minha sensibilidade, cansava mais. Enfim, eu particularmente sempre trabalhei com a lipo mesmo, convencional, clássica, voltada muito Convencional, para né? causa. Eu gosto de sentir, de estar com a minha sensibilidade Aham. apurada, para ir tateando o contorno e ir delimitando. É uma coisa muito sutil. A gente não delega Certo. nada para assistente fazer. A lipo, assim, é Uhum. uma cirurgia muito egoísta. A gente tem que fazer É, 100% dela, porque é, depende do teu tato, é o teu feeling, entendeu? Então, é é. uma coisa que eu abraço muito. A lipo é minha, ninguém faz. E a gente que a gente gosta de realmente cuidar do paciente, né? A gente, igual lá a gente faz na clínica procedimento de medicina estética, vai fazer assistente, não, eu que faço, entendeu? Eu não deixo colocar, ainda mais paciente que eu faço as aplicações, faço, não, eu que faço, não, assistente nenhuma, enfermeira nenhuma vai fazer. Até eu Porque já tem vi, algumas coisas que são muito pessoais, né? Que é o teu são, toque, é o teu detalhe. Na hora de fazer uma exata, sutura grande, uma abdominoplastia, o assistente, que é um outro cirurgião qualificado igual a você, faz aham, uma parte da sutura, você faz a outra. A lipo, particularmente, é muito pessoal. A lipo é o teu é, tato, é a tua é, sensibilidade de é, começa aqui, termina ali, um pouquinho mais aqui. Eu, particularmente, tenho dificuldade de delegar a lipo. A lipo é um abraço toda para mim. Sai de lá é, encharcado de suor, mas eu faço é, aquele negócio é. todo, eu gosto. Isso é super legal. Até já tem uma paciente, minha Selma, falou assim: eu quero esse médico para mim, né? Uhum. Porque realmente a gente, quando vê o que o médico é dedicado, né, gosta do que faz, quando a gente ama o que a gente faz, a coisa é diferente. E o paciente sente isso, né? A Então é minha primeira importante cirurgia você particular foi amar, uma lipo. amar. É mesmo. Você Pô, eu amar o que lembro. faz não tem preço, né? Não Eu tem gosto de preço. fazer, eu gosto de fazer. É. Então, por isso que a Selma já tem uma paciente nova para você aí, viu? Minha Vamos cuidar da paciente, Selma.
Falou Com que todo já quer carinho. você já, né? Com Já todo tem um montão carinho, de falou. gente aí falando um monte de coisa, só que é tanta. Hoje não tem rinoplastia. A gente pode marcar outro dia, mas hoje é lipoaspiração. Tem gente Hoje é escrevendo lipo. que hoje é lipo. Então, Segundo procedimento mais realizado dentro da cirurgia plástica, né, Luciano? Depois da a prótese. Primeiro os lipoaspiração. implantes, depois a lipoaspiração. Exato. Eu quero mandar um beijo pro pessoal do Maranhão que está aí, de Minas. Tem um montão de gente aqui do Rio. Muito legal. Tá todo mundo amando o Dr. Caio, hein? Dr. Caio tá famoso, hein? Tá top, hein? Tô nada. Então, agora vamos falar um pouco, realmente, eu queria saber um pouco da diferença entre a lipo e a hidrolipo, né? Eu acho que a hidrolipo ficou bem famosa esse período aí, né? Que quando surgiu. Mas você poderia explicar para a gente um pouquinho da diferença da hidrolipo para lipoaspiração? Luciano, ótimo você ter abordado isso pelo seguinte, na verdade, cara, assim, As perguntas são boas? As por perguntas enquanto são tá boas? super bem, por enquanto tá bem, Então ó. tá. Tudo que o pessoal gosta de ouvir, tudo que eu escuto no consultório diariamente é o que você está brilhantemente Tá, aí mandando para mim. Na vamos verdade, lá. Luciano, a gente às vezes tem que quebrar um pouco as lendas e as crenças que as pessoas gostam de ouvir. E assim, não tem hidrolipo, vibrolipo, lipolite, minilipo. Só existe um procedimento, é fundamental que se entenda isso. Chama-se lipoaspiração, que é um procedimento Aspiração. que precisa Uhum, ter três características fundamentais. sei. Uma, ser realizado por um cirurgião plástico, membro da Uhum, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um especialista de verdade. é, Segundo, dentro de um hospital estruturado, equipado para qualquer tipo de complicação. E certo. terceiro, necessariamente na presença, no acompanhamento de um anestesista, acompanhando o Aham, paciente, fazendo o procedimento. certo. Tá? Então, se você Aham, está sendo operado por um cirurgião especialista, dentro de um hospital por um anestesista, você pode dar o nome que você quiser, mas você está fazendo um procedimento bom e seguro. Qual é a diferença sim. preconizada teoricamente para a tal da hidrolipo? Por que eu falo assim? Porque você vai ver que a boa parte dos colegas que são realmente especialistas, eles não usam muito esse termo hidrolipo, não. Você vai nos congressos, assim, não é proibido, não é errado. Veja bem, eu estou tentando ser prudente nas minhas palavras, mas assim, a gente evita um pouco essa coisa de hidrolipo. O cirurgião plástico faz Aham, lipoaspiração. Por quê? A sim. proposta desta hidrolipo, Aham, teoricamente, seriam procedimentos menores, realizados sob aham, anestesia local em consultório, uhum, por exemplo. certo. Começou-se a fazer muito por outros especialistas, ginecologista fazer um pouquinho no consultório, o dermato faz um pouquinho no consultório, e aí se torna um procedimento altamente arriscado. Né? A gente costuma dizer o Nossa. seguinte, é mais seguro você tirar 5 litros de gordura com um especialista no centro cirúrgico que você tirar 100 mlzinho de gordura com um não especialista num consultório com anestesia local. Então, assim, Não, mas igual. isso foi Igual, feito, na verdade, e o resultado? Esse dia teve uma não paciente tem, minha que Luciano, não chegou que dá. ela fez uma hidrolipo no consultório médico. Meu Deus do céu! Que Luciano, não dá. deformou o corpo da menina. A menina tinha um corpo Constantemente. bonito, entendeu? Mas a menina ficou horrorosa, ficou cheia de sabe aquelas depressões? A mulher fica parecia uma onda assim, né? Porque Né? a Cheia de proposta desses flutuação, fibrose, procedimentos né? Depois faz uma fibrose, né? a proposta desses procedimentos menores é supostamente oferecer uma coisa pequenininha. É o que eu costumo brincar, dizendo que é o pacote do pequenininho, que é uma coisa muito ruim, porque é o pequenininho, rapidinho, baratinho, que vai embora na hora, o paciente faz em pé, sangrando. Eu acho uma coisa muito complicada, tá? Então, Sim. assim, a pessoa tenta, o cirurgião, né, o especialista, que não é especialista, tira o anestesista, tira o hospital, então acaba tentando te oferecer um procedimento como se fosse a mesma coisa que é o salão cortar o cabelo, e definitivamente não Exato. é. É um Não procedimento é. médico como qualquer outro, que tem que ser realizado sob as mesmas condições de segurança. Então, é fundamental que se entenda que você pode fazer uma lipo maior, uma lipo menor, Uhum. uma lipo Certo. grande, pequena, extensa. Agora, não, a minha é hidrolimpo, é mais rápida, é menos perigosa, é rapidinha, porque é no consultório. Não, é o oposto. Quer uma coisa segura? Vá para o hospital, faça com o cirurgião, Claro. na presença de um anestesista, tenha o custo compatível com essa segurança e vai ser feliz com o seu procedimento. É. Graças a Deus, há mais de 20 anos, a gente nunca fez uma transfusão, nunca mandou ninguém para CTI, graças a Deus, nenhum óbito, nenhum processo. Então, assim, é só fazer o feijão com arroz bem feito. E aí a coisa vai fluir Não, bem.
Tem a coisa que fala, vamos fazer transfusão, qualquer coisa faz uma transfusão. Não, Pelo gente, amor de é Deus! vida, gente. Você está mexendo Nossa, com eu já vida, escutei né? falar nisso. Né? Nossa. É Ah, o uma coisa, é um cirurgião manda tirar um absurdo. pouquinho de sangue para no pós-operatório já ter meu sangue. Mas você não pode pensar em transfusão, é uma É, cirurgia eletiva, tem que ser tudo muito é, atraumático, entendeu? O paciente vai embora exato. bem, tranquilo, sem precisar sangue. Não existe, pelo amor de É, Deus, que é isso. é, Não é para, absurdo, definitivamente não é né? isso. Não é isso. Tem uma paciente minha aí, olha só, pessoal de São Paulo, interior de São Paulo, falou que já fez várias cirurgias, que vai fazer quantas ela precisar. Tem gente que realmente é viciada em lipoaspiração, Eu já né? fui submetido, cara. Eu já É, fiz uma lipo de abdômen, já. né? Faria novamente. Então, e aí você, até a gente tá falando agora, até eu gostaria, já que a gente começou a falar dos problemas, quais são os problemas que a cirurgia, a lipoaspiração pode trazer e e seria assim, é mais arriscada? Será que é mais arriscada a lipoaspiração que outras cirurgias? Essa é uma ideia falaciosa, falsa, uma crença que as pessoas têm, porque se eu também tivesse do lado de cá dos bastidores assistindo a televisão, eu ia ter essa mesma impressão. Falei, não, eu faço qualquer coisa, mas a lipo não, porque a lipo é mais perigosa, a lipo mata. Enfim, e para gente que está ali fazendo um trabalho sério, isso é uma dor no peito, é uma agressão, porque não é verdade. Mas, de fato, assim, o número que se faz de procedimentos no Brasil é altíssimo em relação ao número de Uhum, complicações. Então, estatisticamente, o número de complicações com a lipoaspiração é muito baixa. Ainda assim, o mais importante não é isso. Em 2016, tiveram, se não me engano, 6 óbitos no Brasil envolvendo lipoaspiração. Desses 6 óbitos, sabe quantos foram realizados por profissionais especialistas, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Nem hum, um. Foram 6 caramba, curiosos, eram 2 é, cirurgiões vasculares, um gineco, um era médico do trabalho, outro era clínico, enfim. Ou seja, a gente observa que 98,5% dos problemas que envolvem cirurgia plástica são com não especialistas. A gente não bate nessa tecla especialista. porque isso É. muda completamente o prognóstico, entendeu? E qual é a diferença da lipo? A Tá, tem o lipo pessoal falando, tem muito picareta, tem muito A picareta. lipo é a cirurgia dos picaretas. A lipo foi a cirurgia eleita pelo não especialista para ser realizada sob condições adversas. Por quê? Porque ela não tem uma cicatriz grande, ela não tem que fazer um descolamento. Então, assim, o cara que não é especialista, ele não se mete a fazer um facelift, a fazer uma mamoplastia, ele vai fazer lipoaspiração. Então, todo É, mundo acha que, olha o cirurgião fazendo, não, vou fazer um furinho, aí enfia aquela cânula ali, aspira, então vamos cobrar baratinho. Só que não é verdade, não é assim. não, A gente faz é, com muita tranquilidade porque há 20 anos, 30 anos se prepara para isso e aí dá tudo muito certo. A técnica é tão segura quanto eu fazer uma cirurgia de pálpebra. Só que, infelizmente, o número de não profissionais especializados que se atreve a fazer lipoaspiração é enorme. E se você for é, lá no site da sociedade, o nome do cara não está lá. E aí dá problema, vai para a televisão e aí a pessoa associa, tá vendo? Foi fazer lipoaspiração, sempre o problema é com lipo. O problema não é com a técnica, o problema é com é, quem executa a técnica. E aí executa, a lipo atrai esses maus profissionais. Essa é a grande é. crença que as pessoas precisam entender. A cirurgia é espetacular, dá resultados fantásticos, de forma super segura. Só faça com um profissional adequado. É isso. É isso, é super É isso. importante. E aí a gente queria saber, primeiro também, tem que as pessoas realmente às vezes falam assim, indicação. Qual seria a melhor indicação para lipoaspiração? Qual seria a melhor indicação? Ou as melhores indicações? Luciano, um detalhe importante, e é até bom a gente falar isso junto, porque é a tua atividade também, você lida com obesidade, para que exista um marco muito definido entre uma proposta e outra, né? A lipoaspiração, ela, em momento algum, tem a pretensão de emagrecer a pessoa na balança. Isso eu mando para você fazer com o expertise que você tem. Eu não É. vou Ó, já tem, emagrecer a pessoa. Caio, já tem uma segunda paciente querendo fazer cirurgia com você já, é? Vamos conversar. Mas vamos voltar, vamos voltar. Eu gosto de falar É, sobre isso. É importante porque é uma luz que a gente do dá emagrecimento. do emagrecimento. Então, assim, É, a lipoaspiração é uma cirurgia super democrática. Ela não é nem para gordo, nem para magro, nem para. Ela simplesmente tem a proposta de te dar formato de corpo. Isso aham, de certo. nada tem a ver com a pessoa estar acima do peso. Então, qual é a grande Isso. diferença disso? Eu não estou preocupado com a balança, eu estou preocupado com o seguinte: se a pessoa está Com bem a indicação. clinicamente, se ela está bem clinicamente, se ela é saudável, se ela passou pelo cardiologista, fez a série de exames que ela tem que fazer, ela está apta àquele procedimento com total segurança, ela entende qual é a proposta estética do procedimento, ela pode sim
tá um pouquinho acima do peso, tá gordinha, mas ela não precisa estar retinha, ela pode ter a cintura, ela não precisa estar com a barriga proeminente, ela pode estar retinha, ela pode tirar os excessos do culote, ela pode estar acima do peso, mas com o formato do corpo harmonioso. Da mesma forma que a pessoa que é muito magrinha, de academia, malha o dia inteiro, mas aquela bolinha do culote não vai desaparecer, ela pode malhar 24 horas, porque não a vai lipodistrofia, ela é seletiva, não tem um exercício que tire especificamente gordura do culote, não tem um exercício que tire gordura do flanco. Você emagrece como um todo, você é professor disso, você sabe isso melhor do que eu, mas você não emagrece seletivamente. Você hipertrofia músculo seletivamente, mas você não emagrece o culotinho. Então você vê aquela paciente que é magrinha, mas tem um abdômenzinho que se ela puser uma calça jeans justa, uma camiseta branquinha ali, vai ficar desarmonioso. Essa é a candidata para uma lipoaspiração. Paciente está gordinha. A ideia, não, você tem que emagrecer 20 quilos. Há 20 anos atrás eu tinha essa ideia, até que um dia uma paciente falou, mas doutor, se eu tiver que emagrecer 15 quilos, eu simplesmente não vou conseguir, porque não é a minha realidade, eu trabalho dia e noite, eu não vou conseguir. Aí eu parei para pensar, né? Aquilo foi um divisor de águas também, e foi a primeira vez que eu comecei uma coisa chamada liposeriada, em que a gente faz mais de um procedimento, né, para poder resolver o problema daquela paciente. Ou seja, eu posso operar você e tirar 10 litros de gordura. Eu só não posso fazer de uma única vez. Eu não posso fazer de uma única vez. Eu tenho um volume máximo de gordura que eu posso tirar de você, que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, são 5% do seu peso corporal, né? Tem uma superfície de área corporal que eu posso aspirar. Então, assim, num procedimento cirúrgico, eu posso operar várias áreas do teu corpo. Eu só não posso fazer isso de uma única vez. Então, eu preciso, por questão de responsabilidade, pegar aquela paciente e tirar no limite máximo que eu posso. E muitas vezes já é suficiente. Mas se for necessário, um segundo tempo, a gente vai tirar mais um pouquinho e aí você consegue deixar aquela paciente não diminuir o peso dela na balança. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em que ela ganhe cintura, em que ela tire a ponta do abdômen, em que ela corrija o culotinho, enfim. Então, com isso, você consegue fazer um procedimento seguro e eficaz. Deu para mais ou menos entender? Ou seja, não é nem para magrinha, nem para gordinha, né? É para qualquer pessoa que tenha uma alteração de formato de corpo que desagrada e que esteja apta para operar. Essa é a boa candidata para fazer. É isso que eu falo sempre para os pacientes, que os pacientes chegam ali para fazer aquele contorno final. Então tem que perder peso primeiro, porque a pessoa acha que quer emagrecer fazendo lipo. E eu acho que isso é super ético, igual o Caio já me indicou paciente, não, primeiro ele vai lá no Luciano, vai emagrecer primeiro para depois fazer uma lipo. E, porque realmente tem vários cirurgiões, não sei se são da cirurgia da sociedade ou não, mas que acabam emagrecendo, entre aspas, emagrecendo, pseudo-emagrecendo o paciente com lipoaspiração, mas não vai ficar legal, gente. Vocês têm que primeiro perder peso e depois aquela gordurinha residual do flanco, daquilo lá que você não está satisfeito depois do emagrecimento, aí sim, aí vai lá pro Dr. Caio e vão ficar super lindas, entendeu? Tem lipoaspiração, que a pergunta é, emagrece? Não emagrece. Emagrece é emagrecimento. A lipoaspiração é para dar esse... Aí o que eu falo? Aí eu vou ser o médico e depois vai ter o escultor, que é o Dr. Caio, né? Dr. Caio que vai chegar, depois vai... faz um arremate. A gente pega o cristal e depois você dá aquela lapidada depois, né? Até a Nina Kaufman, beijo, Nina Kaufman entrou aí e está perguntando, só para ver várias pessoas, o Caio atende na Barra, o consultório dele é na Barra. Nossa clínica é na Barra. Se realmente ele opera na Barra, eu não sei se você opera na Barra. Na Barra, num único hospital. Na verdade, assim, a gente opera ou no Barra Life ou no Barra Plástica, são dois hospitais próximos ali no Jardim Oceano, voltados para a cirurgia plástica, né? São hospitais que tem toda uma estrutura para a cirurgia plástica, mas é uma outra dúvida importante das pessoas entenderem. Mas é hospital com CTI. A gente nunca na vida fez qualquer procedimento que não fosse num lugar estruturado. Nunca, nunca. No consultório, a gente faz lá uma toxina botulínica, faz um preenchimentozinho e tira um ponto. Apenas isso. Conversa, vê um exame, faz um pós-operatório, tira um dreno, mas qualquer procedimento é feito em hospital estruturado, né? Mas não é aquele hospital em que você vai ter um CTI com um paciente que está com câncer terminal, outro que é baleado. Não é essa a realidade. São hospitais voltados para a cirurgia plástica.
né? Então você tem sim, uma estrutura lá de terapia intensiva, um plantonista, etc., que graças a Deus nunca é usado, né? Em 20 anos, mais de 20 anos, nunca precisamos, né? Mas o dia sim. que precisar, vai estar lá essa estrutura, entendeu? Certo. Essa é a realidade da gente. O pessoal tá perguntando se atende em São Paulo, mas São Paulo não. Mas eu acho que a telemedicina, as pessoas de São Paulo, Com a como eu estou telemedicina, atendendo, o mundo é né? pequeno, é verdade. O mundo é pequeno. Pode ser pessoas que quiserem, entre em contato aí, depois dá um feed aí No no Instagram Dr. tem, no Kai. Instagram tem, no Então, Instagram tem tem. Instagram, tem tudo lá, né? Tem E a tudo pessoa está lá. perguntando, é Le Monde que é sua clínica, né? No Le Não, rapaz, Monde? eu tô no CEO, eu tô no CEO. Eu montei no Le Monde em Ah, 2016 e já tem, certo. desde o ano passado, que a gente está no CEO ali atrás do Eu sei, o Via CEO, Parque sei. Península. Aham, Sabe aqueles prédios certo. verdes grandões ali? Então, a gente falou agora, até a gente estava falando agora da questão, até a Consuelo, um beijo para a Consuelo, ela falou realmente a dupla perfeita, né? O Dá endocrinologista e o certo, né? escultor depois, né? Complementa. Super legal. Complementa. Obrigado, Consuelo, um Aqui, beijo. aí. Todo lá, tem a Kika, tem um montão de gente aí. A primeira dama tá aí também, a Minha Bia tá aí. irmã, A sua Patricinha. irmã também. Ah, que Patrícia, minha legal. irmã. Beijo a todos, hein? Beijo. Caio, outra coisa que a gente começou a falar, né, desses limites, né, que você já falou para a gente, e tem algum outro critério de, do, do, da avaliação e do pós-operatório? Como que seria isso? O pós-operatório O da questão da pós-operatório. cirurgia. Isso, Pós-operatório é um E pós-operatório. E depois outra nós, coisa que eu queria falar também antes também, depois a gente fala, que as pessoas estão perguntando aí que querem lipar, então vamos fazer primeiro isso. Que a pessoa que perguntou agora, que ela quer lipar e aproveitar aquela gordurinha para colocar no bumbum, enxerto. entendeu? Enxerto, você pode colocar no rosto, né? Pergunta boa, deixa eu aproveitar a tua dica. Porque é, O nome disso, que as pessoas gostam de falar, às vezes sem saber muito bem, é liposcultura, né? Então, assim, as lipoescultura. pessoas se referem à liposcultura como sendo, imaginando que realmente você vai aspirar o corpo inteiro. E não é isso. Sim, Eu lamento informar que liposcultura não é isso. Liposcultura é o ato de você aspirar gordura, preparar essa gordura e tornar, devolvê-la ao corpo em determinadas áreas que você tem necessidade. Classicamente, região glútea, né? É a lipoenxertia sim. glútea. Então, esse ato de você aspirar e enxertar a Aham, própria gordura chama-se sei. tecnicamente liposcultura. Liposcultura não é Lipoescultura. tecnicamente o que as pessoas imaginam uma aspiração do corpo inteiro, até porque nós Sim. não fazemos isso, definitivamente. Aham, Né? A gente certo. pode sim aspirar a maior parte do corpo. A gente pode aspirar desde o submento, o abdômen, o flanco, as coxas, o culote, o joelho, desde que, uma condição sine qua non, não seja num único tempo cirúrgico. E isso pode soar Sim. um pouco burocrático, mas eu vou ter que voltar para o hospital 2 vezes, eu vou gastar mais dinheiro. Você vai voltar para o hospital 2 ou 3 vezes, vai gastar um pouquinho mais, mas vai sair bem, viva e saudável. Não tem Isso, como, com para você segurança, né? Com facilitar, segurança. para você desburocratizar, num único tempo, aspirar da papada até as coxas. É tentador, mas não podemos fazer isso, nunca fizemos e não vamos fazer, porque por um motivo muito simples, eu não posso, não depende de mim. A gente tem lá os 5% de gordura que eu posso tirar, que eu preciso respeitar, e por isso que há 20 anos dá certo e sai tudo muito bem, Certo. porque Aham. eu divido você em três. Né? Então, por Sim. exemplo, o clássico que a gente faz é assim, num único tempo, a gente faz ou a lipoaspiração dos flancos, que é a parte posterior da cintura, junto Sim. com o abdômen. Isso é um Aham. lipão grandão no único tempo. Vai demorar 1h40, 2 horas de cirurgia. Num É segundo isso tudo, momento, né? As pessoas acham que é tão simples, não, né? não é nada, não. É um procedimento que às vezes tem que mudar de decúbito, etc e tal. Então, assim, o É, clássico, 90% das pessoas é isso, é flanco e abdômen. sim. Se Aham. precisar, num segundo momento, a gente vai tratar coxa, 360 graus. Culote, face interna de coxa, flanco, faz o enxerto, mais 2 horas de cirurgia. E se for Aham. necessário, num outro momento, aí a gente pega a parte lateral do tórax, posterior das costas, posterior de braço, e aí faz isso também no outro tempo. O que não dá para fazer? Braço, costa, barriga, cintura, perna,
porque vai extrapolar os 30%, certo. 40% de superfície corporal, os Não. 5% de volume de gordura, e aí já cai na estatística daquelas pacientes que de vez em quando aparece na televisão. Ah, fulano foi parar em CTI porque fez lipo, o médico tirou 10 litros de gordura. Ah, a lipo é muito perigosa. Não é não, é só saber fazer com responsabilidade. Deu pra entender? Eu tava rindo demais, porque tem uma amiga minha, que ela, inclusive, ela é atriz, ela é cantora, ela é compositora, e agora no Carnaval, ela é até a mãe da Sharon Menezes, né, a Vera Linda. Acho que ela até tá aí no nossa live. Beijo, Vera Linda. E ela chegou e criou uma música, uma marchinha de carnaval, que inclusive tem entrevistas aí para várias mídias sociais que ela pediu para eu dar para ela. É assim: não vou morrer de lipo, não vou morrer de lipo. Quem é grande e gostosa, levante a mão e dá um grito, não vou morrer de lipo. Então, ela falando realmente da lipoaspiração. Aí eu falei, olha, eu chegando dando entrevistas para mídia e tudo mais, eu falei assim, a questão da lipo realmente é a questão da má indicação e do mau profissional. Quem vai morrer de lipo são essas aí que ela falou. Que é grande e gordinha, não tem indicação de lipo, né? E ainda mais quando vão para picareta, como a Selma... Luciano, na verdade, desculpa, só aproveitando o detalhe que você falou, isso é uma coisa que a gente sempre bate. Às vezes, Luciano, pode até ser gordinha sim, desde que não crie expectativa de que vai se tornar magrinha por causa da cirurgia. Mas se ela é gordinha e tem a pretensão de ganhar uma cintura, tirar o volumezinho do abdômen, tirar um culotinho, a gente consegue fazer isso muito bem, desde que ela entenda que na balança não vai ter essa repercussão. Aí tem que ser contigo, entendeu? Assim, a lipoaspiração não visa perder peso na balança. A lipoaspiração visa dar formato de corpo para magrinha, para gordinha, respeitando os limites da cirurgia e as expectativas reais que ela pode criar. Imaginar que vai entrar na sala e vai perder 20 quilos numa lipoaspiração é ilusória. Ela vai perder contigo muito mais do que isso. Com a gente, ela vai perder lá 3 litrinhos, 4 litrinhos, muito bem tirados dos lugarzinhos certos, que vai fazer com que a roupa modele bem e tal. Vai continuar estando acima do peso, gordinha, mas vai ficar harmoniosa. Essa é a ideia. Certo. E aí, o que você acha dessa música? Você gostou da música, da marchinha dela, Não Vou Morrer de Lipo? É triste, na verdade, né, rapaz? A gente fica triste. Porque não é real. Assim, para quem é sério, assiste isso e fala, meu Deus, as pessoas têm uma ideia muito tortuosa do procedimento em função da grande maioria dos maus profissionais não qualificados que estão no mercado, e as pessoas se entregam por causa aí de valores muito pequenos. Muito pequenos. Esse é o problema. Não é só questão de correr o risco, é correr o risco e ficar feio, né? Você chega lá, faz uma coisa para ficar boa, vai ficar horrível. Então, não caia nessa, pelo amor de Deus. Vamos procurar um bom profissional. O doutor Caio aí na área. Cai naquela situação que você tinha falado da hidrolipo, porque é o seguinte, se você vê o procedimento sendo feito de forma ampla, você vai entender que você oferecer para a pessoa uma lipo por regiões, vou tirar aqui, daqui a 15 dias você volta, eu tiro mais um pouquinho aqui, daqui a 15 dias eu volto. Não funciona, porque vai realmente ter uma área de cicatrização aqui que geram as fibroses, que são naturais. Isso é importante que você saiba. A fibrose, ela não é uma doença maligna, uma complicação. Não, ela é um processo natural de cicatrização. A fibrose, ela é a cicatrização interna. Ela sempre vai existir em qualquer invasão, em qualquer procedimento que se faça no tecido. O que vai ser feito é um trabalho de drenagem linfática bem feito no pós-operatório, em que você vai corrigir precocemente essas fibroses para que elas não deixem sequelas a longo prazo. Mas ela vai existir naturalmente, é fisiológico, é natural, desde que você seja orientado a fazer um tratamento precoce. Com 3, 4 dias, vá para uma boa fisioterapeuta, fazer um bom trabalho de pós-operatório e vai dar tudo certo. É isso aí, tem que procurar uma boa fisioterapeuta, hein? Que tenha realmente especialidade nisso, que seja especialista, né? Tudo, cada macaco no seu galho. E assim, até a questão do bumbum, né? Hoje em dia o pessoal quer ter bumbum, né? E qual que é a diferença realmente desse enxerto, da lipoenxertia para glúteo, né? Dos preenchimentos, né? Hoje em dia tem muita gente preenchendo bumbum aí, né? Com ácido hialurônico e com outras porcarias aí. Ou então a prótese, tem a prótese também, né? A prótese de glúteo, né? É outra opção. Você tem, na verdade, Luciano, resumindo aqui de uma forma bem didática, você tem duas possibilidades
para gerar volume e tornear a região glútea, que são a lipoenxertia, que nós já conversamos, é você aspirar a gordura, geralmente ali um pouquinho do culote, um pouquinho do flanco, você limpa, trabalha essa gordura e devolve ela para a parte alta ali do bumbum, né? E a outra opção são os implantes glúteos, é a prótese glútea. São duas opções que nos congressos a gente sempre vê uma linha de cirurgiões que gosta mais dos implantes, a maior parte gosta mais da lipoenxertia, que é o meu caso, né? Mas assim, ambos os procedimentos são válidos, né? O que a gente descarta definitivamente são preenchimentos, tá? Não se considera, de fato, num procedimento sério, você cogitar a possibilidade de usar 200, 300 ml de qualquer tipo de material exógeno, seja ácido metacril, seja até mesmo ácido hialurônico, com o objetivo de gerar volume, entendeu? Não se faz isso. No metacril, então, as consequências podem ser assim imprevisíveis a longo prazo. 5, 6 anos depois, você tem consequências que ninguém quer mais meter a mão, entendeu? Então, assim, isso tem que ter muito cuidado para fugir disso. Enxerto de gordura ou prótese glútea. Cirurgiões que têm grande experiência em prótese glútea, você tem resultados muito bacanas. Não fazemos, né? Porque a gente acredita que o implante já é um procedimento doloroso, tem que ficar um mês com dificuldade para sentar ali. O implante pode se deslocar, pode ter alguma complicação inflamatória, tem uma cicatriz. E a lipoenxertia não tem nada disso. A lipoenxertia é um procedimento com gordura do próprio corpo, não existe qualquer tipo de reação. O teu pós-operatório é super tranquilo. A gordura vai absorver um pouquinho? Vai absorver um pouquinho. Não podemos quantificar o quanto que vai absorver em cada pessoa. Vai ter um grau de absorção, mas sei lá, que seja 30%, mas vai sobrar 60%, 70%, que vai te gerar um volume interessante. A proposta não é deixar a mulher fruta, nada disso. A lipoenxertia não tem essa pretensão, porque não é o nosso nem chique, né? E nem chique né? Pelo amor de Deus. A nossa cirurgia é mais comedida, é mais elegante, enfim. A ideia é dar um volume, dar um shapezinho e tal, mas nada que seja desproporcional. E a gente vê, mesmo em pacientes muito magrinhas, que acham que não tem gordura para aspirar, para colocar, tem sim. Na área ali dos flancos, um pouquinho do culote, sempre a gente consegue obter um volume de gordura que mesmo depois de tratado, elaborado, a gente consegue devolver, enxertar e gerar um volumezinho bem bacana, Luciano. Funciona, cara. Tá certo. Porque tem muitos pacientes perguntando para mim de chegar de colocar um pouquinho de ácido hialurônico no bumbum, né? Ácido hialurônico é maravilhoso, mas vai fazer face, né? Enfim, né? E também deve ter precisar de muito volume para ter um resultado legal, né? Luciano, muito volume, porque muito volume. O ácido hialurônico é fininho, né? Uma sequela de uma depressão é outra história, claro, numa correção tranquilo. Agora, você botar com a expectativa de gerar volume e que precisa de 200, 300 ml de volume, é muito complicado você usar um preenchedor para isso. Muito complicado. É isso daí. E agora as pessoas, é uma dúvida muito frequente, né, do pós-operatório, que as pessoas falam, quero fazer lipo, mas também as pessoas falam, e o pós-operatório? Quanto tempo que eu vou ficar afastado do trabalho, né? Quais as complicações que podem dar, né? Quanto tempo que realmente eu vou voltar, né, a me sentir bem, quanto que eu vou poder colocar um biquíni, quando eu vou começar a poder malhar, né, ir para academia, geralmente as pessoas que fazem a lipo têm autoestima, então gostam de malhar, então elas querem realmente aquela recuperação para ontem, né? Mas acho que não é por aí não, né, Caio? Na verdade, assim, é engraçado até, porque tem pacientes que nunca malharam na vida. E aí, depois que opera, você fala, olha, vai demorar um tempinho sem malhar. Nossa, como é que eu vou ficar sem malhar esse tempo todo? Eu falei, mas você nunca foi numa academia, não pode esperar agora mais um pouquinho? E na verdade, assim, a lipo de todos os procedimentos, é um procedimento, assim, que a gente considera o mais gentil em termos de retorno às suas atividades laborativas de rotina. Por quê? Pelo fato de eu não ter grandes cicatrizes e grandes descolamentos de pele, não ter plicaturas, pontos internos, nada disso, é um procedimento que realmente, assim, apesar de ser extenso, é um procedimento cirúrgico como qualquer outro, mas o retorno é bastante célere, sabe? Assim, eu posso dizer que você faz uma boa lipoaspiração de flancos com o abdômen, com o enxerto no bumbum, vai demorar lá 1h40 de cirurgia. A sua alta geralmente é no mesmo dia, você opera, a gente gosta de operar muito cedo, né? A gente opera 7 horas da manhã, e aí geralmente assim, 6, 7 horas da noite você já vai embora bem tranquilo, fez hidratação venosa, tá tranquilo. Os primeiros dias é aquela sensação, caramba, fui atropelada, né? Mas isso não tem relação com dor direta, é o que eu gosto de explicar.
uma coisa é você perceber que você foi mexida, foi manipulada, malhou muito, está com ácido lático pelo corpo, e aí na hora que senta na cadeira está tudo sensível, mas não é aquela dor visceral, porque a cirurgia é só no tecido gorduroso, então você não entra nas vísceras, então você não tem que ficar ali parado, me dá tramal, me dá remédio que está com muita dor. Não funciona dessa forma, não é para funcionar Então ela dessa vai forma. embora no mesmo Se dia. isso está acontecendo, vai embora. Ela vai embora no mesmo dia? Com segurança, tranquilamente bem, né? Claro que, se for o caso, pode pernoitar sempre. Mas a ideia é mandar para casa o quanto antes. A melhor recuperação é em casa. O hospital, ele te dá a assistência necessária enquanto você precisa. Se você passar daquele tempo, já deixa de ser interessante, já é um acesso venoso que você perde, a enfermeira tem que pegar de novo, já vai dar uma flebite. Então, assim, tá bem, tá se alimentando, tá tranquilo, vamos recuperar em casa, né? Em casa, então, melhor coisa, né? Em casa. Então, assim, você vai passar os primeiros dias meio, caramba, o caminhão passou por cima de mim, mas vai passar 3, 4 dias, opa, tá voltando ao normal e as suas atividades vão voltar, você vai voltar a dirigir precocemente, você vai para a tua academia daqui a 20 dias, tranquilamente, 15, 20 dias, você está voltando para fazer uma atividade aeróbica. Que legal. Tranquilo. Fazendo uma caminhadinha, né? A maior observação é com relação à exposição ao sol para não manchar. Aí a gente perde realmente aí uns 3 meses, pelo menos, sem exposição frontal. Faz tipo uma direta, tatuagem, né? Faz tipo uma tatuagem, né, do sol. Porque mesmo que você não tenha hematoma, podem aparecer manchas ali que podem ser custosas para desaparecer depois, entendeu? Então, assim, não tem necessidade. Você até vai, socialmente, tá ali no grupo, mas vai botar uma roupinha, vai estar debaixo da barraca com bloqueador. Agora, exposição frontal de biquíni e tal, pelo menos 2 meses e meio, 3 meses é mais seguro. Mas as atividades de rotina, é até interessante que você volte, porque é uma cirurgia que você encha, você acumula água no tecido gorduroso e isso tem que ser drenado através das vias linfáticas. Se você ficar muito parado, a tua musculatura ela não trabalha no sentido de otimizar essa circulação. Então, é bom que você se movimente para ajudar essa circulação linfática a acontecer, entendeu? Até teve um paciente meu que era muito engraçado, ele falou, Luciano, eu fiz lipoaspiração aqui na barriga, no flanco, você sabe que eu tive um bom resultado depois? Eu falei, qual foi o bom resultado? Falou, não vou falar o meu órgão genital ficou maior. Ele falou assim, gente, eu falei, isso aí foi bom, foi ótimo, porque me senti um poderoso. Né? Falei, lucro. É porque o inchaço, né, vai para tudo ali, né? Desce, fica né? Ali A expectativa desce tudo. Hoje não é você ver aquele abdômen todo preto, todo roxo, que se via na década de 80. Não funciona dessa forma. Não. Você vai ter uma cintinha que vai te manter ali. E aí, geralmente, tem um buraco na parte de baixo da cinta, que aí ali fica roxo, fica preto. Eu aviso, olha, vai ficar escuro e tal, mas não vai cair nada, não vai acontecer nada. Fica tranquila, vai dar tudo certo no final. E aí até as pessoas estão perguntando muito de lipoaspiração de papada, né? Pode falar um pouquinho pra gente? Claro. A lipoaspiração de submento, né, que é essa área aqui da papada, da papada. É um procedimento que, tendo boa indicação, traz resultados legais. Nunca é tão objetivo como, por exemplo, você fazer uma lipoaspiração do abdômen, do flanco, do culote, que aí você muda muito realmente assim, o prognóstico de forma assim, gritante, sabe? Ele tem resultados que surpreendem, é fantástico. Assim. A gente é muito fã do procedimento, dá para perceber. Mas assim, mas a lipo de papada, se você tem uma lipodistrofia, que é um acúmulo de gordura realmente aqui objetivo, e você não tem uma flacidez muito grande, realmente você entra com uma incisão pequenininha, muito simples, uma cama bem muito simples. fininha, e vai fazer o procedimento ali, e aí aquilo ali estimula uma retração da pele e que costuma dar resultados muito interessantes, entendeu? Mas a gente, assim, não cria uma super expectativa, porque às vezes a pessoa tem indicação de fazer um facelifting, né? Tem um excesso de pele que não vai ser corrigido com a lipoaspiração. Mas se realmente tem uma paciente falou assim que quer, né? Quer um presente, a pessoa hoje quer presente, chegou... te lipou aqui o flanco, o abdômen, você dá de presente a papada? Olha! A pessoa quer sempre um presente. É um brinde, né? A gente hoje tem que aceitar isso como natural, esse brinde. Mas não, às vezes, de fato, ali você, dependendo do procedimento, a gente faz, a maioria hoje com anestesia geral, a pessoa dorme, é confortável, é seguro, né? E às vezes ali você termina ali aquele procedimento e tal, e consegue fazer realmente 5 minutinhos ali, você faz uma lipoaspiração de submento, e muitas vezes dá resultados interessantes, vale a pena.
As pessoas querem brinde, hein? Todo mundo quer um brinde. Brinde, né, Rafa? Quem não gosta de presente, né? Pois é, É na muito época do bom, Miguel né? Funcionar não era assim que funcionava, né, cara? Lá na década de Não. 80 era diferente, mas agora se banalizou, a gente tem que lidar com isso, com uma certa naturalidade, não É. tem E jeito. agora, ó, a gente está quase terminando, né? Gente, agora mesmo, tá, o papo foi Ih, tão rapaz, rápido, é verdade, tão boa. legal. Foi maravilhoso, cara. Fluiu. Foi muito, fluiu rápido, rápido, rápido. Muita gente Bom, todo mundo quer brinde. Eu gostei do brinde, hein? Esse brinde foi legal. o brinde, Então, né? Caio, faltando aí 5 minutinhos terminais. Vamos falar algumas dicas para quem quer fazer. Tem muita gente querendo fazer já. Então vamos dar umas dicas aí para quem quer fazer lipoaspiração. Vamos lá! Luciano, a dica que a gente dá há muitos anos, em todos os lugares, que a gente sempre fala as mesmas coisas, é o seguinte, com muita convicção. Hoje, com essa disseminação dessa informação rasa do Google, as pessoas acreditam que com meia hora de pesquisa ali, né, no instrumento de busca, consegue ter conhecimentos saudáveis, sustentáveis, e isso definitivamente não existe. Então, assim, se você quer estudar alguma coisa para o seu procedimento, a minha sugestão não perca seu tempo tentando estudar a técnica da lipoaspiração, a técnica do implante mamário, qual é o tipo de prótese, qual é o acesso, qual é a cicatriz. Deixa isso para o cara que estudou 30 anos para estar ali fazendo aquilo, né? Se preocupa em estudar o profissional que vai te operar. Isto é fundamental. Perca tempo ali. Hoje a internet, sim, te viabiliza você ter acesso a profissionais do Brasil inteiro com muita facilidade. E a dica número 1, e assim que faz um rastreamento fantástico, é a mais simples de todas e é gratuita. Site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP. Basta botar ali, vai aparecer um espacinho que pede lá o nome do cirurgião, em qualquer lugar do Brasil. Se você digitar lá o primeiro nome do cirurgião, eu digo o primeiro nome porque o meu é fácil, tem um Y no meio, então eu sou o único Caio do Brasil. Então se digitar Caio, só aparece eu lá. Mas se for um nome mais comum, você vai digitar um sobrenome. É Caio com Y, hein? Você é chique, hein, Caio? É frescura. É frescura. E aí, se você botar o nome do cirurgião ali, vai mostrar se ele é membro da sociedade. Qual é a grande diferença? Ó, tem 26 segundos. Vamos lá? 24, 23 segundos. Então, botou o nome do site. Se for um cirurgião associado, siga as recomendações dele, mas esquece o Google. 13. Gente, ó, foi um prazer imenso estar com vocês. 10, 9. Beijo, obrigado, bom demais, Luciano. gente. Foi ótimo, Qualquer dúvida, um manda aí um direct pra mim e pro Caio, viu?